Tema da nossa aula de hoje: rochas metamórficas. Sem dúvida nenhuma, dos tipos de rochas a mais fácil de ser entendido. Bom, quando falamos de rochas metamórficas, tratamos conceitualmente da modificação da rocha. Então temos que ter uma rocha original para ela sofrer modificação da sua estrutura por aumento, e aí, pessoal, só pode ser aumento, não pode ser redução da temperatura e ou, significa que pode ser junto ou separado, pressão. Então estamos falando que rocha metamórfica tem que existir uma rocha mãe, uma rocha primordial. Essa rocha vai sofrer algum tipo de modificação em função do aumento da temperatura e pressão. Que tipo de modificação é essa? Estamos falando de uma mudança estrutural, uma mudança na sua composição química, uma mudança no seu estado físico em função do aumento da temperatura e ou pressão. Beleza? Então é uma rocha que será modificada pelo aumento da temperatura e pressão em outra rocha. Exemplos de processos que podem levar à modificação da rocha, ao metamorfismo. Primeiro, o vulcanismo. O vulcanismo é um processo tectônico que leva ao aumento da temperatura. Quem já assistiu à aula de rocha magmática viu nas aulas de rocha magmática o processo de formação das câmaras magmáticas. Nas câmaras magmáticas, nós temos o processo de aumento da temperatura das rochas no entorno da câmara magmática. Esse aumento da temperatura pode produzir uma reorganização química da rocha, produzindo a metamorfização dessa rocha. Então, o vulcanismo ele é responsável pelo aumento da temperatura. O segundo tipo é a compactação. A compactação ela vai produzir o aumento da pressão. Quem assistiu a aula sobre rocha sedimentar entende muito bem o que é o processo de compactação. As camadas mais profundas do depósito sedimentar sofrerão maior compactação do que as camadas mais superficiais. Esse aumento da pressão pode transformar uma rocha sedimentar em um outro tipo de rocha, reorganizando quimicamente os sedimentos e os minerais que compõem a rocha. Então eu tenho um aumento só da temperatura no vulcanismo, o aumento só da pressão no processo de compactação e o tectonismo. Principalmente o tectonismo convergente e o transcorrente, que são os processos tectônicos de deslize e de choque, quando nós temos um atrito muito grande. Isso produz o aumento, sempre aumento, da pressão em função do atrito e da temperatura. Então, no caso do tectonismo, nós teremos o aumento da pressão e da temperatura ao mesmo tempo. Por isso, eles podem ser juntos no tectonismo ou separados, temperatura e pressão, vulcanismo e compactação. Quando a gente fala do tectonismo, o nome correto para o metamorfismo tectônico, em função, por exemplo, do choque de placa, formação de dobramentos modernos, etc., é o metamorfismo chamado de regional. Alguns vestibulares cobram essa expressão. Metamorfismo regional é a mesma coisa que metamorfismo tectônico, que são os limites transcorrentes e convergentes de placas tectônicas que aumentam temperatura e pressão. Para dar exemplo mais claro sobre isso, imagine o seguinte, que nós temos, num primeiro ambiente, a rocha 1, que é uma rocha qualquer, ela pode ser um granito, ela pode ser um arenito, que é uma rocha sedimentar, ela pode ser um basalto, que é uma rocha magmática extrusiva, qualquer tipo de rocha, inclusive algum outro tipo de rocha metamórfica, isso daqui qualquer tipo de rocha que vá sofrer modificação no seu ambiente por aumento de temperatura e pressão. Vamos supor que essa rocha 1, que pode ser qualquer rocha, ela tem a sua composição química caracterizada pelos minerais A. Bruno, o que é um mineral A? É um exemplo qualquer de mineral que compõe uma rocha. E aí, essa rocha, formada em um determinado ambiente, sendo magmática, sendo sedimentar ou uma própria metamórfica,
ela vai sofrer com os 3 processos de metamorfismo. Por exemplo, então, ela vai sofrer o vulcanismo, como eu tinha falado, caracterizado pelo aumento da temperatura, ou ela vai sofrer a compactação, sendo uma rocha sedimentar, que vai aumentar a pressão, ou ela vai sofrer o metamorfismo regional, que é o tectonismo. Ô Bruno, tem como uma mesma rocha sofrer os 3? Não. Onde tem tectonismo ativo, galera, normalmente não tem o processo de compactação, porque não tem uma erosão suficiente para produzir uma rocha sedimentar. O tectonismo e o vulcanismo, eles sim podem acontecer ao mesmo tempo, tá? Só os dois, porque eles coincidem com o limite de placa tectônica. Nesse caso do tectonismo, nós temos aumento da temperatura e o aumento da pressão. Em função desse aumento de temperatura e ou pressão, essa rocha 1, ela se reorganiza quimicamente. Os minerais serão reorganizados. Por exemplo, se a gente aumenta a temperatura próxima a uma câmara magmática, essa rocha ela não chega a fundir quando a temperatura é inferior a 600 graus, porém os minerais se reorganizam, algumas reações químicas e recristalizações, reorganizações acontecem aqui. A compactação, a mesma coisa, pode produzir reações entre minerais e o tectonismo da mesma forma. Isso vai produzir, vai formar uma rocha 2, que é a rocha metamórfica da rocha 1. Em função da reorganização química, os minerais são modificados, reorganizados em minerais B. Ô Bruno, o que é um mineral B? Qualquer mineral que a gente quiser. A rocha era composta predominantemente por um tipo de mineral, ou por um conjunto de minerais. Em função do metamorfismo, houve uma reorganização química por temperatura e pressão elevadas, e esses minerais reorganizados viraram, nesse exemplo, o mineral B, que poderia ser, na prática, uma rocha composta predominantemente por mica, virando uma rocha predominantemente com feldspato, uma rocha com quartzito, virando uma rocha metamorfizada de quartzito. Então a gente tem uma série de possibilidades de reorganização dos minerais. Significa, então, que da rocha 1 para a rocha 2 houve o processo de metamorfismo em função da mudança do ambiente, caracterizado pelo aumento da temperatura e ou pressão. Beleza. Entendido o processo teórico de metamorfismo, entendido que é a mudança do ambiente caracterizado por aumento de temperatura e pressão, vamos dar alguns exemplos de rochas que são metamorfizadas. O granito, para dar um exemplo, o granito, ele vai sofrer um metamorfismo, normalmente em ambientes tectônicos, porque o granito é uma rocha muito dura, então para ser metamorfizado depende de alta temperatura e pressão, normalmente por tectonismo, e vai virar uma rocha chamada de gneiss. O gneiss, popularmente conhecida como brita. Beleza? A brita nada mais é do que o metamorfismo do granito. O granito na construção civil ele é mais nobre, a brita nem tanto. Mas eles são basicamente a mesma rocha, porém em processos metamórficos. Granito magmática extrusiva, gneiss metamorfismo regional, tectonismo aumento de pressão e temperatura, ela se reorganiza quimicamente. Um segundo exemplo é o arenito, que é uma rocha sedimentar, a rocha sedimentar mais comum que existe. O processo de metamorfização do arenito vira o quartzo. O Bruno, eu acho que eu já ouvi falar nesse quartzo. O quartzo, por exemplo, é aquele cristal transparente, bem translúcido, o pessoal acha bonito, às vezes faz algumas joias, fazem alguns objetos de decoração para casa. O quartzo, ele nada mais é do que o metamorfismo do granito. Normalmente o arenito, do arenito, não do granito, é o arenito que sofreu, por exemplo, grande compactação em camadas bem profundas de rochas sedimentares. Um outro exemplo é o argilito, uma rocha menos comum do que o arenito, que no processo de metamorfização, normalmente por compactação, porque são rochas sedimentares, ele vira a ardósia. A ardósia é uma rocha muito popular, normalmente meio azulada, meio esverdeada. E a ardósia, se ela sofrer metamorfismo ainda, ela pode virar o xisto. Dependendo da quantidade de matéria orgânica presente, ela pode virar até um combustível fóssil que nós já estudamos. E o último, o calcário, também uma rocha sedimentar de origem marinha. Ela pode ser encontrada em ambiente continental, mas a sua formação é ambiente marinho.
Existem várias regiões do Brasil que têm calcário. Minas Gerais, por exemplo, região de Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, Santa Luzia, Sete Lagoas, muito calcário, muitas grutas, significa que já foi fundo de mar. Esse calcário metamorfizado, ele vira o famosíssimo mármore. Então, mármore é fruto de um calcário metamorfizado que é produto de modificação química de exoesqueleto de animal marinho. Então, mármore, ele é produto de exoesqueleto de animal marinho, que vira calcário no fundo do mar e depois vira mármore em função normalmente da compactação. Beleza, pessoal? Bom, rochas metamórficas são as mais simples de serem entendidas. Grande abraço!